Então, vamos começar aqui o painel do SE4FP. Estamos aqui, em primeiro lugar, apresentar o Lin, criador da linguagem Elixir, é uma das linguagens criadas por brasileiros que é utilizada no mundo todo. Muito obrigado, Valim, por estar aqui presente. Deixa eu abrir aqui o painel. E também estamos aqui, pela ordem, a professora Carla Bezerra, eu chamo aqui para o palco. Muito obrigado, Carla. Federal do Ceará. Também chamo aqui o professor João Brunet, da UFCG. Muito obrigado, João. E chamo o Paulo Valente, novamente, do NX Core Team, para fazer parte aqui da mesa redonda. Então, a ideia dessa mesa redonda, só vou me posicionar aqui para eu poder ser visto aqui também, apesar que a gente está com uma iluminação não tão boa, mas, enfim, a ideia mais é aproveitar não sei se vai dar certo aqui. O principal é que o áudio fique bom, né? E que a gente possa conversar e ter perguntas interessantes. Então, primeiro quero saber se alguém aí da audiência tem alguma pergunta a fazer, a colocar para todo o painel ou para alguma pessoa específica. Sim, não. Prioridade é de vocês. Eu tenho as perguntas backup, mas a prioridade é de vocês. Olá, eu sou o Gabriel Pereira, sou o autor do Repatorex, e eu queria perguntar para você, José Valim, acho que a minha primeira pergunta é como é que você consegue conciliar tudo, né? Acho que tanto o trabalho ali na Dashbit, quanto muito trabalho em open source, cuidar da família, eu acho que é uma dúvida que eu tenho bastante, sim. Como é que você faz o gerenciamento de todas essas atividades? Bom, eu acho que hoje eu posso falar com bastante confiança que, na verdade, eu sou mais um people's manager, né? Então, a minha responsabilidade não é eu necessariamente ser produtivo, mas garantir que todo mundo que eu estou trabalhando, seja em open source, seja na empresa, estão sendo produtivos. E então, se eu aparento ser muito produtivo, é graças ao trabalho dos outros, do time do Elixir, do time do NX, do time da Dashbit. Joia. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou... sim. Não. A minha é backup. Valim, bom dia. Aqui do Brasil, Lucas Vege, tudo jóia? Primeiramente, obrigado por aceitar o convite, participar aqui com a gente. A ideia principal aqui dessa nossa dinâmica era promover-se uma discussão sobre as direções futuras que o nosso workshop poderia vir a tomar nas próximas edições, né? Então, do seu ponto de vista, assim, de engenharia de software aplicada à programação funcional, o que você enxerga como um ponto quente que, eventualmente, a nossa plateia aqui poderia focar esforços em pesquisar aí para os próximos anos, em produzir trabalhos? Pode ser tanto de uma maneira geral, a nível de paradigma, ou especificamente aplicada para o ecossistema do Elixir. De repente, enfim, você pode fazer algum gancho com ferramentas do ecossistema. O que você tem a dizer a respeito para a gente? Obrigado. Bom, nós já tivemos essa conversa em privado, né? Mas eu gostaria de falar trazer alguns tópicos aqui em relação isso eu diria mais, começando então em relação ao Elixir, nós tivemos o trabalho de refactoring, tivemos o trabalho de anti-patterns, eu também fiz uma apresentação de design patterns, mas o Elixir, em particular a máquina virtual do Erlang, ela foi feita para construir software que é concorrente, distribuído, e também robusto, né? Tolerante a falhas. E eu acho que ainda poderia ter um trabalho muito legal na
em realmente nós estudarmos não os design patterns a nível de código, mas a nível de software concorrente, mas em particular em relação a software tolerante a falhas, né? A comunidade do Erlang e, consequentemente, a do Elixir são das poucas comunidades que falam sobre esses patterns, né, de forma bem clara e de forma bem... Eu diria de uma forma acessível, porque quando você está aprendendo, tipo, é uma das poucas linguagens de programação que quando você está aprendendo a linguagem, né, a gente está tendo essas discussões, essas conversas. Geralmente fica como um tópico avançado, muito à frente. Então, isso é uma área que eu acho que poderia ser muito interessante. Mas a outra parte que eu não sei se vocês querem entrar nessa conversa, então eu só vou jogar aqui, que é a parte de inteligência artificial, né? Então, se for o tópico mais quente, né, que está todo mundo discutindo, para mim esse é um tópico que seria muito importante, mas eu não sei como que está o apetite de vocês, então eu vou parar por aqui. Desligou aqui? Não, está aqui. Então, eu acho que esse é, sim, um dos tópicos que eu acho que a gente gostaria de falar. Eu acho que eu até, já que você acabou de falar, vou pedir para o pessoal aqui do painel falar, cada um, porque assim, a gente está num evento acadêmico de engenharia de software, a gente tem inúmeros artigos aqui com ChatGPT, LLM, Machine Learning, tá cheio. Provavelmente tem alguém falando aqui em paralelo, provavelmente não sei, porque aqui a gente já está um pouco mais avançado na sessão da manhã, mas até mais cedo ia ter alguém falando sobre alguma coisa relacionada a isso. Ontem eu participei da Latam School como mentor, e eu acho que dos 4 que eu avaliei, 3 tinham a ver com isso aí. Então, a pergunta para vocês é bem genérica, fiquem à vontade aí para falar dentro da sua área de especialidade. Para vocês, o que é que vocês acham que essa nova onda de ChatGPT, LLM, Cloud Code, etc., impacta no desenvolvimento de software? Então, começando com você, professora Carla. Bem, eu tenho uma visão da academia, né? Eu tento sempre perguntar para os meus alunos assim, como é que eles estão realmente utilizando na parte industrial, porque a academia ela ainda está iniciando as pesquisas, né? Tem vários trabalhos, geração de código, geração de requisitos, e aí, será que o código gerado tem qualidade? Vamos avaliar a qualidade do código. Isso impacta na questão da linguagem, aí vendo para o paradigma funcional, né, tem uma discussão muito grande, a maioria dos códigos, né, que as LLMs pegam são linguagens orientadas a objeto. A gente não tem, por exemplo, tantos códigos abertos, por exemplo, de linguagem funcional. Então, isso impacta na qualidade do código gerado. Será que esse código, quanto tempo de alteração a gente tem que fazer? Será que é necessário realmente, né, tá realizando aquelas alterações por LLMs? Isso não seria mais rápido, né, de forma manual? Tem um mundo assim a ser discutido, mas dentro dessa questão do workshop, para as linguagens funcionais, eu não sei se a gente tem tanto avanço quanto para outras linguagens orientadas a objeto. Acho que um ponto é esse, né? Sobre a parte de desenvolvimento que a indústria pensa para tudo. Eu tenho alunos, por exemplo, olha, uma PO, né? Trabalha com a parte de requisitos. A empresa toda já utiliza o ChatGPT para gerar história de usuários, e aí valida. Geralmente as empresas têm uma própria LLM que faz a geração de código, então, assim, está todo mundo trabalhando com isso, né? De uma forma geral. Mas tem que se ter cuidado em relação à questão, lógico, da questão de como a gente vai tratar isso na academia,
tem iniciativas de alguns professores que estão utilizando, eu mesmo estou tentando fazer uma esteira, né? Como ensinar engenharia de software utilizando LLMs. Né? Então, eu estou dando a disciplina de engenharia de software e peguei 2 alunos de mestrado, vão me ajudar aqui a formar essa esteira de produção e a gente vai utilizar a LLM. Né? Mas a forma de avaliar é que a gente vai ver como fazer, porque a LLM já gera tudo. Então, o que é que a gente vai avaliar? Eu vou me ater aqui, tá? Para não entrar tanto em discussão. Obrigado. Até falar, já que o professor Marco Túlio está aqui, né, que ele tem um livro dele, né, o Engenharia de Software Moderno, mas tem uns slides também. Lá nos slides já tem algumas coisas falando do LLM, né, então está bem atualizado em relação a isso. Para passar agora a palavra para o professor João Brunet, então fique à vontade. Tá joia, bom dia. Eu acho, sim, que a gente ainda está na fase do aprendizado. Embora não seja tão novo mais, mas ainda é recente. E eu tenho predileção por esses estudos de tentar primeiro entender o que está acontecendo para depois vir com uma ferramenta debaixo do braço para resolver o problema. E eu tenho talvez 2 estudos importantes para usar como exemplo, que eles não estão acabados, mas a gente enfrentou esses problemas, que será que um deles será que a gente consegue ver a capacidade do LLM de revisar código para uma linguagem funcional que é pouco representada no dataset de treinamento? E a gente acabou por perceber, assim, depois de alguns meses fazendo essa pesquisa, que a resposta é, de maneira geral, não. A revisão é muito no nível guru, assim, mude o nome das variáveis, ou o seu código pode ser menor. Então, não é uma revisão um pouco mais específica como você consegue com o próprio LM para uma linguagem que tem maior representação nos dados. E o outro exemplo de um estudo também que a gente está conduzindo nesse momento, eu preciso gerar programas sintéticos para ver se um detector que eu estou implementando detecta. E a geração de código do LLM também não tem a qualidade que você percebe para outros paradigmas, sobretudo o OO. Então, talvez eu acho que um desafio é a gente primeiro tentar entender qual é o nível de capacidade dele nesse meio, depois de entender as deficiências, porque, claro, ele acerta em alguns casos, erra em outros, tem uma profundidade maior em uma ou outra seara, mas eu vejo num futuro próximo, talvez um fine-tuning para linguagens específicas, linguagens funcionais, que eu imagino, a gente sabe pouco de como eles são, com que dados eles são treinados, mas eu imagino que haja poucos dados para serem treinados, e por isso eles tentam replicar, talvez, o modo como se programa em OO, o modo como se revisa em OO, que, aliás, do meu ponto de vista de professor e aluno, que a gente sempre é um problema que o humano também tem. Ou seja, normalmente fica querendo mapear o que você aprendeu em OO para funcional, e você tem a dificuldade de traduzir um código. Então, eu acho que, na minha percepção, a gente ainda está nessa fase de entender e talvez melhorar essa parte da otimização. Bom, a discussão até aqui tem sido sobre geração de código, né? E eu queria também falar um pouquinho sobre LLM no seu sistema, mas tem uma técnica que eu tenho experimentado que, por exemplo, eu tenho lá no trabalho uma parte do código que faz classificação de datasets. Faz análises estatísticas e coisas do tipo. Eu fiz uma versão inicial, funcionava para 60% dos casos, e a partir dela eu comecei a coletar os resultados, salvar em CSVs, gerar testes do XUnit de forma metaprogramada, assim, carrego os CSVs do disco, gero os testes em tempo de execução, e conseguir melhorias significativas no código, simplesmente falando assim pro LLM no editor: olha, tem esse arquivo aqui, e ele é testado por esses testes. Se você executar e estiver passando, significa que está certo.
E aí os CSVs eles não contêm só os dados, mas também métricas que têm que ser atingidas. Então, diz um pouco assim sobre essa... tem um caminho aí da gente ter algum jeito de avaliar código, porque código de classificação é mais óbvio, né? Porque é simplesmente olhar os resultados numéricos, mas às vezes a gente consegue outras métricas que a gente pode usar junto com scripts de avaliação para deixar o LLM tomar mais as rédeas da situação na geração. E sobre LLM no sistema, por exemplo, a gente tem experimentado hoje no trabalho com certos alarmes que vão acontecer. Esses alarmes, quando a gente define eles, a gente define junto o que ele é e o que precisa ser feito para resolver. E aí, quando alguma coisa acontece, a gente pode, num futuro breve, botar todos esses runbooks, todas essas informações junto no contexto de um LLM, e talvez ele já consiga sugerir um código específico para resolver o problema, ou um caminho de atuação para resolver o problema, e aí isso gera uma retroalimentação muito interessante, em que a gente passa a ter um código que é mais informativo para pessoas, nessa tentativa de tornar o código mais informativo para um LLM. Então, eu acho que isso também diz muito sobre, por exemplo, a minha experiência com LLMs no NX, que é uma tecnologia muito de ponta, assim, não é muito tão difundida quanto as tecnologias de Python, mas porque a nossa documentação é muito extensa, a minha experiência usando LLMs para desenvolver o NX em si é muito positiva. Então, acho que esse tema de desenvolver mais documentação e deixar o código mais informativo para pessoas, e o quanto que isso afeta o desempenho de geração de código via LLMs também pode ser uma coisa a se explorar. Então, obrigado. E aí eu queria perguntar para você, Valinho, você está... Assim, na comunidade tem você, tem o Chris McCord, que eu acho que são as pessoas mais conhecidas da comunidade, e os dois estão, cada um está com um projeto. No seu caso, o seu projeto é o Tidewave. Explica aí para a gente o que é o Tidewave, onde é que entra a IA no Tidewave. Tá. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a discussão, e aí eu já pulo o porquê atrás do Tidewave, mais do ponto de vista... Tá. Então, eu concordo que, tipo, a gente tem bem mais perguntas do que respostas, né? E é até interessante em falar nos estudos e experiências, porque a Tencent, ela, acho que algumas semanas atrás, ela lançou um estudo em que, para classificar diferentes linguagens de programação, e aí estava Elixir, eu acho que estava até Racket entre as funcionais, talvez Scala, não lembro, mas tinha umas 15, 16 linguagens de programação diferentes para resolver diferentes problemas com diferentes LLMs, e as linguagens que tiveram a melhor performance, eu acho que as top 3, a primeira foi o Elixir, aí depois veio o C Sharp. Então, vou falar as top 2. Acho que a terceira foi Kotlin. Foi bem interessante, né? Porque tem muita gente que fala, por exemplo, tipo, na hora que você tiver um sistema de tipagem, o sistema de tipagem, por algum motivo, vai ser melhor para LLM, né? Mas, tudo bem, C Sharp tem a tipagem, mas o Elixir não tem. Então, é engraçado que as duas no topo, né, tem características tão diferentes, né? Um é dinâmico e funcional, a outra orientada a objetos e tipada, né? Então, e quando o pessoal, e quando eu li o estudo, né, é aquele negócio, você lê, você sai com mais pergunta do que resposta, porque você não sabe exatamente quais são todos os fatores que está levando aquele resultado. E do ponto de vista de engenharia de software, até onde eu entendo como engenharia de software, para mim tem
tem gente que fala que, tipo assim, não, agora eu tô usando coding agents e eu tô... Sempre tem os exageros, né? Eu tô 5 vezes mais produtivo, né? Que é bastante improvável. Mas o que eu penso é o seguinte, mesmo se as ferramentas desenvolverem ao ponto em que as pessoas se tornam 20%, 30% mais produtivas, né? Eu já diria que isso já é um impacto muito grande, né? Que a gente vai ter na indústria, né? E o motivo que eu trago a discussão da engenharia de software é porque, ao meu entender, a gente meio que sempre, tipo, as forças de mercado que nós estamos é meio que tipo assim, olha, o desenvolvimento é a parte mais cara, né? Então, meio que quem tem o poder meio que são os desenvolvedores, né? Será que esse 20%, 30% aos coding agents é o suficiente para mexer nesse balanço que agora a gente tem que dar mais atenção para partes que a gente não dá atenção, porque o desenvolvimento é mais caro, então trazer mais ênfase em desenvolvimento de requisito, por exemplo, ou então trazer mais ênfase em QA, testes, métodos formais. Então, essa é uma das grandes perguntas que eu tenho, né? E não tem muita gente explorando, né, esses assuntos em particular. E geralmente quando está explorando, é tipo assim, por exemplo, hoje uma LLM, se você está trabalhando com ela no sistema, ela não sabe se ela se tem algo que dá errado, ela não sabe se é o teste que está errado ou se é a implementação que está errada. Ela vai fazer uma escolha randômica. E a gente, como desenvolvedor, a gente passa por isso, né? E geralmente a gente pergunta para alguém mais sênior, um tech lead no projeto, que vai dar a resposta para a gente, vai dar o contexto que não está lá no código nem no teste, né? Então, eu me pergunto bastante como que muitas das coisas que nós pesquisamos e desenvolvemos, né, como que elas vão mudar agora se a gente realmente tiver uma mudança de produtividade ou do custo da área de desenvolvimento. Então, esse é um dos tópicos que eu estou bastante curioso, estou tentando acompanhar o máximo que eu consigo. E a outra, que é o tópico que o Adolfo trouxe, hoje, você, uma pessoa que está, eu, né, por exemplo, qualquer pessoa que está trabalhando em linguagem, está trabalhando em ferramentas para desenvolvedores, né, como que nós temos que adaptar nossas ferramentas para que nós, tanto nós desenvolvedores quanto os agentes, né, os coding agents, eles se tornem mais produtivos? Essa é uma das perguntas que eu tenho. E foi engraçado, porque no começo, quando os coding agents eles apareceram, né, eu fui tentar falar com o pessoal e eu falava, tipo assim, o pessoal que desenvolve os coding agents, né, eu falava, olha, tipo, eu tô vendo um gap muito grande no conhecimento que os agents têm, né, que tá rodando com o LLM, e informação que eu sei que o compilador e o runtime da linguagem de programação tem um gap enorme. Tipo, tem coisas que o coding agent está tentando adivinhar, que se você fosse lá e perguntasse para o compilador, né, ou até o runtime da linguagem, eles têm essa informação, né? Então, foi assim que eu comecei esse projeto Tidewave, tentando fechar esse gap. E hoje a gente até vê coisas engraçadas, por exemplo, desenvolvedores que estão usando o Coding Agent no dia a dia deles, eles adicionam uma ferramenta externa para trazer documentação. Aí eu penso, pô, peraí, é um Coding Agent, ele tem um código na máquina. O código, ele já vem com a documentação. Por que a gente está indo, então, para um server externo para pegar a documentação, que talvez nem seja a documentação atualizada que você está usando no projeto, em vez de utilizar a informação local? Então, eu acho que tem muita área, só que aí já está indo mais para o lado de, eu diria, de compiladores, né? Mas é uma outra área que pode ser interessante, que eu acho que vale a pena discutir e ver como melhorar. Sobre a programação funcional por si só, eu ainda não vejo assim como que ela seria diferente e
e especial, né, em relação, em ponto de vista ao Coding Age. Tem gente que fala, porque como a programação funcional tem menos estado global, tem menos side effects, né? O código vai ser mais fácil de entender e, consequentemente, vai ser mais fácil da LLM mudar. Só que a gente não tem evidências hoje, né? Que, tipo, isso é realmente verdade, né? E eu não sei nem como descobrir essas evidências, né? Como provar isso. Mas é isso. Então, queria dar um pouco de contexto. Por que eu trouxe a pergunta de inteligência artificial e responder o que eu estou trabalhando, né? Já que o Adolfo trouxe o Tidal Wave. Muito obrigado aí, obrigado Valim, obrigado Carla, João, Paulo, obrigado a todos e a todas. E agora, Valim, se quiser, você está liberado, digamos assim, pode ir embora. Muito obrigado, que a gente vai só finalizar aqui o workshop com o Michel, né, que vai apresentar os Best Paper, Best Reviewer. Obrigado. Este é um episódio da Rede Emílias de Podcasts, que é uma iniciativa dedicada à divulgação de conteúdos relevantes nas áreas de tecnologia, ciência da computação e engenharia de software, com foco especial na diversidade e inclusão. Esta rede abrange 5 podcasts distintos, cada um com seu propósito único, uma audiência dedicada, e esses podcasts fazem parte das atividades de divulgação científica e extensão do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, PPGCA, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, no campus Curitiba. Esta rede está associada ao programa de extensão Emílias Armação em Bits. O coordenador da rede Emílias de Podcasts é o professor Adolfo Neto, sou eu, e a coordenadora do programa de extensão Emílias Armação em Bits é a professora Maria Cláudia Emer. Estamos nas redes sociais, principalmente nos meus perfis pessoais. Eu estou no Blue Sky, em @adolfont.github.io. Estou também no LinkedIn, AdolfoNT. O Emílias tem um perfil no Instagram, Emílias_UTFPR. E o Fronteiras tem também um perfil no Instagram, FronteirasES. São as redes que a gente procura manter mais atualizadas. Mas, claro, se você não quer nos seguir em nenhuma rede social, você pode simplesmente nos seguir nos aplicativos de podcasts, como Pocket Casts, Apple Podcasts, Spotify. É só procurar pelo nome do podcast e clicar em seguir. Ou no YouTube, onde também nós publicamos nossos episódios. De novo, é só procurar pelo nome do podcast e seguir o canal. Só não no caso do Emílias, que no caso do Emílias Podcast Mulheres na Computação, você tem que seguir o canal do Emílias Armação em Bits. É isso, pessoal. Até o próximo episódio da Rede Emílias de Podcasts.